Boa noite, tudo bem? Nós vamos esperar um pouquinho as pessoas chegarem. Hoje a gente vai bater um papo com a doutora Indri, que é odontopediatra, e ela vai trazer dicas muito importantes para a saúde bucal na primeira infância. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Oi, Dani. Tia Polly também tá aí. Que bom. Oi, Tiago. Oi, Lu. Vocês estão me ouvindo direitinho? Como é que tá o áudio? Legal. Então a gente vai aguardar um pouquinho a doutora Indri entrar para que a gente comece o nosso bate-papo de hoje, que é sobre a saúde bucal dos nossos alunos, das nossas crianças, quais cuidados que nós devemos ter, o que que a gente precisa se preocupar, o uso de chupeta. Então, muitos assuntos bacanas hoje que a gente vai conversar com a doutora Indri. Vamos esperar as pessoas entrarem que estão chegando. A Bruninha, a Carmélia, a Janine. Saudade também. O Anderson. Oi, tio Anderson. Que bom, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Daqui a pouquinho a gente vai começar um bate-papo com a doutora Indri. E o assunto de hoje ele é bem importante, né? Como cuidar da saúde bucal das nossas crianças, pasta com flúor, a escova de dente adequada, tantas dúvidas que surgem, né? E hoje a gente vai ter a oportunidade aqui de receber a doutora Indri, que é odontopediatra, e ela vai poder conversar um pouquinho, esclarecer as dúvidas. Quem tiver pergunta, pode perguntar, que a gente vai tentar responder todas. Ó, a doutora Indri chegou, seja bem-vinda. Vamos esperar ela solicitar para entrar. Vamos ver se deu certo. Oi, Olá! tudo bem, Dani? Oi, Tri, tudo bom? E essa mocinha? Tudo bem, tô Bom, com uma ajudante. Tô com uma tá com uma ajudante aqui. que Olha como ela coisa cresceu, boa! Tá Dani. grande, linda! Deixa eu ver o sorriso. Dá um sorriso. Já vi que tem uma. Ah, achei que tinha umas janelinhas aí. Tá linda. Indri, seja bem-vinda. Um prazer de receber, né? Eu já te apresentei que você é odontopediatra, parceira da escola, ex-canarinha. Foi aluna da tia Mercedes? Ah, e tia Mercedes foi uma segunda mãe, né? Uma querida, eu amo ela, graças a Deus, assim, a gente ainda tem contato, né? A gente retomou os contatos depois dessa baixinha aqui. E eu convivi bastante tempo, porque a tia Mercedes primeiramente era auxiliar de sala, e aí depois ela foi, né, ficando com a nossa turma. Então eu tive bastante oportunidade de conviver com ela e eu amo ela de paixão, é o meu xodó. Eu adoro tia Mercedes. Você é amiga dela? Sou amiga dela. Amiga. Você vai lá, tia dela. Não, ela que é minha tia. Luiz, ó, a gente tá aqui com o pessoal Ela e tem meu ouvido. a tia Dani tem um monte de perguntas para falar para a mamãe, sabia? Vamos ver se você sabe as respostas? Deixa eu agradecer primeiro. Deixa eu agradecer. Dani, eu queria agradecer inicialmente. O convite é sempre. A tia Dani, ela é lá da Canarinho. É lá da Canarinho, tá bom? Deixa eu conversar com a tia Dani, que as pessoas estão ouvindo. Olha aqui as pessoas entrando aqui, ó, Luísa. Ó, tia Janine. Aí, ó, tia Ana Carla. Quem é a tia Dani, queria agradecer.
É sempre uma satisfação estar com vocês, estar participando, estar divulgando conteúdo de qualidade e fazer o que a gente mais gosta, né? Tá orientando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar deixando aqui pra gente, que a gente vai responder durante a live, né? E agradecer a oportunidade. Vocês são muito queridos, eu adoro essa escola, é a minha escola do coração. Tenho boas memórias, né? Porque eu ficava no integral desde bebezinha e eu acho que eu fui com 3 meses e meio para Canarinho. E tenho muitas memórias boas, aprendi muita coisa legal. E a Luísa também teve a oportunidade de ir na Canarinho, né, Luísa, com a tia Márcia. Esse canarinho. Tia Márcia, tia Janete. Eu lembro dela. Indri, a gente que agradece a sua parceria de sempre, né? Uma história de vida aí junto com o Canarinho. E vamos começar então a nossa live, que a gente tem já várias dúvidas aqui. E aí eu queria começar te perguntando a respeito de quando os dentinhos começam a nascer e como que nós devemos começar essa higienização nos dentes, a partir de quando? Espera o dentinho nascer para começar a higienização? Como que ela deve ser feita? A tia Dani perguntou, Luísa, quando é que a gente tem que começar a escovar os dentinhos? Então, assim, tia Dani, ó, a gente tem que começar a escovar quando aparecer o primeiro dentinho na boca do bebê, tá? Então, a gente precisa cuidar, né? Então, com um dentinho, a gente pode estar higienizando com auxílio de gaze, né? Com uma gaze ou com uma fralda bem limpinha, com água filtrada, tá esfregando, né? Nesse dentinho desse bebê, tá bom? E já é recomendado a pasta com flúor, tá? A partir do primeiro dentinho. Só que qual que é o segredo, né? Nossa, muitas famílias perguntam, né, no consultório, doutora, mas já pode usar pasta com flúor? É recomendado, sim, usar pasta com flúor, tá, gente? Só que, qual que é o segredo? A quantidade, né? Então, a gente vai usar um pouquinho, só o equivalente, imagina, um grãozinho de arroz. Então, vamos dividir ele no meio. É só um pouquinho, tá? Então, e sempre com a supervisão, né? Então, os bebezinhos que têm poucos dentinhos na boca, uma vez ao dia é o suficiente para estar escovando com essa pasta com flúor, tá? E é claro, gente, é muito importante também a dieta. Nessa fase, a criança está adquirindo hábitos, né? Então, é muito, muito legal a gente estar orientando essas crianças, tá? As famílias, né? Os pais, né? E evitar o açúcar até 2 anos de idade, né? Porque para criar hábitos saudáveis. Então, é cientificamente comprovado que a dieta está relacionada no índice de cárie. Então, a criança que come muito doce, muita besteirada, ela pode ter mais cárie do que a criança que tem uma dieta saudável, tá? Então, é importante esses cuidados. Em relação aos primeiros dentinhos que nascem no bebê, são esses 2 da frente aqui de baixo, tá? São os incisivos inferiores, tá bom? Por volta de 6 meses. Mas não fiquem preocupados, porque é uma média. Então, tem criança que nasce com 4 meses. Tem criança, gente, que já nasce com dente. Olha só. E tem criança, como a minha filha, a Sofia mais velha, nasceu o primeiro dentinho com 1 ano e 3 meses. E não foi o incisivo, Dani, foi o molar, lá atrás. Então, assim, pode Não alterar. tem muita regra, então. Não tem muita regra, mas geralmente é por volta lá de 6 meses, geralmente, tá? Mas varia muito. Indri, e esse desconforto, que é um sofrimento, né? Os bebezinhos com aquele desconforto quando os dentinhos começam a nascer. Tem criança que tem até febre por conta disso, né? Como que a gente pode diminuir esse? Tem alguma dica preciosa para esses momentos? Então, para quem tem desconforto para os bebês, geralmente, gente, eles ficam mais irritados, tá? Eles ficam mais manhosos. Então, realmente incomoda um pouco, sim, né? A
da erupção dos dentes, pode dar uma febrícula, né? Febre muito alta, né? Outras alterações, aí a gente pede realmente para estar investigando, que pode ser alguma coisa sistêmica, tá bom? Mas realmente, as duas pequenas que eu tenho aqui em casa tiveram esses desconfortos, ficaram mais irritadas, mais manhosas. Então, a gente dá dicas, por exemplo, aqueles mordedores de bebê que tem gelzinho dentro, que tem aguinha. A gente fala para a mamãe colocar na geladeira, que aí fica geladinho. E aí dá para o bebê, né, brincar. E aí o geladinho dá uma acalmada, dá uma melhorada, né, nesses sintomas, tá bom? Uma coisa que o pessoal estava falando a respeito do colar de âmbar, Eu né, ia te Dani? perguntar. Gente, não tem comprovação científica, tá bom? Em relação desse colar que alivia esses incômodos da dentição, tá? E aí tomar cuidado, porque o bebê pode cair, pode causar, né, algum acidente estando com esse colar. Então a gente tem que ficar bem ligado aí e prestar bastante atenção, tá? Não tem evidência científica desse colar, tá bom? Ok. Indri, o uso de chupeta, né? Porque é um facilitador nos primeiros meses, ali, quando a criança chega, muitos pais optam por usar, outros não. E aí é uma decisão muito da família. Mas quando se opta por usar a chupeta, até que idade que ok usar a chupeta? Porque eu lembro que a minha filha mais velha, a Fernanda, ela usou chupeta até quase 3 anos e os dentinhos dela estavam todos para frente, assim, meio redondinhos, assim, para frente. E voltou naturalmente. Foi um pouco antes dos 3 anos que ela tirou. E aí tem essa questão, não tem? Até um determinado momento tem um prazo ali. Qual que é esse prazo? Então, Dani, esse prazo vai depender de 3 fatores, tá? Da intensidade que essa criança chupa a chupeta ou o dedo, da duração que ela chupa a chupeta ou o dedo e da frequência, tá bom? Então, vamos imaginar aquela criança que chupa a chupeta somente para dormir é menos pior do que aquela criança que tá com a chupeta toda hora, fazendo muita força, né, ao chupar a chupeta. Então, vai depender, né, desses 3 fatores. Em relação à idade, o que tem na literatura varia muito também. Então, de 2 anos até 4 anos, 5 anos, tá bom? O que a gente aconselha, chegou 2 anos, já tá bom, né, para evitar consequências. Quais são as consequências? Então, a criança que chupa muito a chupeta ou chupa o dedo, o que pode acontecer? Né? A arcada dentária, a parte superior, que é a maxila, ela pode, ela é ovalada assim, né? O que ela pode fazer? Ficar assim, triangular, né? E aí causar aqui na frente uma mordida aberta, né? Uma mordida aberta. Então, como é que é a nossa mordida? É uma caixinha de sapato, é uma caixinha, né? Eu brinco com os pais. Gente, vamos imaginar uma caixinha de sapato. Todo mundo já viu uma caixa de sapato. Então, a tampa dessa caixa, ela é um pouquinho maior em toda a extremidade do que a base. Então, quando a gente abre e fecha essa tampa, ela fica encaixadinha na base, né? Quando a criança tem esse hábito de chupeta ou de dedo muito intenso, né? Frequência, duração e intensidade, né? Muito. Essa caixa, ela vai deformando a tampa, se deforma. E aí pode causar mordida aberta. E qual é a nossa preocupação, né? Como mamãe, né? Como profissional da saúde. A dor na língua é um músculo muito folgado. E aí, abriu a mordida, quem encaixou lá? O que ela vai procurar? A língua. A língua vai encaixar nesse buraco que abriu. E aí, imagina, Dani, 2 anos, 3 anos, a criança tá desenvolvendo a fala, né? Com 4, 5 anos, alfabetizando, né? Aprendendo as palavrinhas e já fazendo, né? Já tendo a noção das letrinhas. Então, atrapalha tudo, né? Tem consequências lá na frente, né? Então, assim, a respiração fica prejudicada, né? Então, Alimentação. a alimentação, porque a caixinha, ó, tá deformada, então não tem todos os dentinhos encaixados para fazer uma alimentação adequada, né? Então, assim,
são tantas consequências, só que ao mesmo tempo, Dani, eu sou bem assim, eu entendo o lado das mães, porque eu também sou mãe, e minhas duas filhas chuparam o dedo. Então, assim, eu sei o tanto que é duro tirar um hábito, entende? E para as minhas duas filhas, eu usei técnicas diferentes, né? Porque cada uma é de um jeito, né? Cada uma tem a sua personalidade. E imagina, eu dentista, marido dentista, a gente vendo aquele dedo, a gente já assim, ai meu Deus do céu, a mordida aberta, ai meu Deus, né? A gente já sabe as consequências. Então, pra gente, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu tirar o hábito do dedo com 2 anos e 4 meses, coincidentemente as duas pequenas, né? E graças a Deus a gente segue acompanhando, né, o desenvolvimento das arcadas dessas pequenas aqui, tá? E e essa questão é muito interessante, como a gente não tem um controle, né? Vocês, como dentistas, sabendo das consequências, não deram chupeta, muito provavelmente. E aí não, mas não teve jeito, foi o É. dedo, né? E Que a gente não assim, tem controle mesmo. ô Dani, e assim, a gente tem que respeitar a criança também, tá? A gente sabe dessas informações, a gente busca essas informações, orientar os pais e as mães também, mas assim, o que eu falo lá no consultório, né? Falei assim, gente, vocês estão preparadas para a remoção dessa chupeta? Né? Porque é uma remoção do hábito, então a criança vai ficar mais chorosa, ela vai acordar mais vezes à noite. Então eu dou a dica assim para os papais e para as mamães, falei assim, quando é que vocês estão de férias do trabalho? Porque aí vocês podem, né, estar mais dispostos a dar mais colo, a acordar mais vezes, a se revezar, né, o pai e a mãe, a revezar mais vezes à noite, né? Então assim, a gente vai preparar o pai e a mãe para remoção do hábito. E tem várias dicas, né? Tem quadro de incentivo, né? A gente pode fazer um combinado com a criança. Se tiver próximo do Natal, eu brinco, dá a chupeta pro Papai Noel. Tem alguns shops que tem até a cestinha da chupeta para dar pro Papai Noel, entendeu? Troca por um presente. Só que o papai e a mãe tem que ser firmes, né? Uma vez que tirou, vamos lá. Não vamos mais oferecer. Porque aí tem 10 chupetas na casa, aí tira uma. Aí tira outra. Não dá, entendeu? Sempre vai ter, né? Então, uma vez que decidiu, claro, a gente vai fazer isso com muito carinho, né? A gente dá as dicas e respeitar aquela criança. A criança de 2, 3 anos, ela já entende, né? Então, explicar, E é né? interessante também, Indri, fazer gradativamente, né? Por exemplo, se a criança tem a intensidade, né, que usa chupeta muitas vezes ao dia, eu lembro que com a minha eu pus numa caixinha mágica, que a caixinha só abria à noite. Então, E tirei durante o dia, mas à noite a caixinha abria e tinha chupeta. Foi uma historinha que a gente inventou. E aí, depois que tirou o hábito da chupeta do dia, que eu fui tirar o hábito da hora de dormir, porque para não ser um impacto, né? Uma questão. E eu percebo que quando os pais decidem, eu percebi isso com as minhas duas, é mais fácil do que a gente imagina, às vezes, porque as crianças surpreendem também, e surpreendem muito para o positivo. A gente fala, nossa, minha filha não vai conseguir. Doutora, ela só dorme com chupeta. E essa sensação que a gente tem mesmo, que eles não vão conseguir, que vai ser muito sofrido. E muitas vezes eu me surpreendi com as duas, assim. Teve uma, 2 noites um pouco mais confusas, mas depois fluiu mais tranquilo. De vez em quando lembrava, mas foi mais sofrido a minha decisão de tirar isso dela, né? Rola um pouco disso. tem isso também. Eu tive numa situação também que eu conversei com uma mãezinha e foi a avó também. E as duas estavam assim, sabe, preocupadas. Aí eu conversei com a criança, aí foi todo mundo pro jogo, né? E aí, Dani, na primeira noite, largou e não pediu mais. Entende? Então, olha que legal, teve sofrimento, muito sofrimento. Por isso você fala, né? Cada dia é uma preocupação. Vamos, né? Cada dia um dia. Porque essa família conseguiu em uma noite, estava todo mundo preocupado e sofrendo. Ai, meu Deus, né? Como é que vai ser, né? E deu certo. Então, realmente, às vezes a gente sofre antes, né? E é mais fácil do que a gente imagina, né? Ó, tem uma pessoa aqui, deixa eu ver quem foi que falou. A Janine falou que verdade, me preparei para ficar uma semana sem dormir e fiquei só uma noite. Ótimo, né? Então eles surpreendem mesmo, né?
A Vanessa falou, às vezes os pais sofrem mais que os filhos, muitas vezes, né? É verdade. Já um beijo Eles grande. Tá todo mundo aí, que legal. Obrigada, gente, pela presença, viu? têm, o pessoal dando boa noite para você. Tia Mercedes já entrou aí também, já falou, minha eterna aluna. Ai, ela In- é minha paixão, tia Mercedes. Indri, vamos para as crianças um pouco. Ah, uma outra pergunta dessa faixa etária que eu queria fazer sobre o uso do fio dental. Qual Uhum, que é a idade que a gente começa a usar fio dental nas crianças? uhum. Então, já pode usar, Dani, quando já tiver dois dentinhos juntos, tá bom? Então, geralmente, quando nasce, os primeiros dentinhos são esses dois incisivos, né? E eles estando juntinhos, você já pode estar usando o fio dental. Nossa, doutora, mas em bebê, como é que eu vou fazer? Então, eu trouxe aqui para vocês, tem esse fio dental, gente, olha que legal. Ele vem com uma haste, tá? E ele, assim, claro, não é o ideal, viu, Dani? Mas a criança pode pegar, né? Uma criança maiorzinha, lógico. No bebê, o pai vai ter mais facilidade de estar usando, tá bom? A gente pode estar pegando nessa haste aqui, ó, e tá passando esse fio. Eu trouxe a Suzy aqui para mostrar para vocês. Ó, Ah, a esse Suzy daqui veio. a Suzy veio. Ó, essa daqui é a Suzy, gente, para quem não conhece. É a nossa ovelha que ajuda a gente. As crianças brincam com ela, escovam o dente da Suzy. E ela me ajuda muito no consultório, sabe, tia Dani? Na hora de preparar a criança, né, para o procedimento. Então, vocês conseguem ver, ó. Aqui, a gente é bem simples de passar. Então, a gente passa e esfrega. Olha lá, ó. Ó. E esfrega e puxa, tá? Agora, é claro, o ideal, Dani, o melhor mesmo é o fio dental convencional, tá bom? Mas antes Qual que é desse. o nome desse fio dental? O nome? Tem um Ixi, Dani, nome? você me pegou. Você não pegou. Realmente, o nome eu não sei, vou até pesquisar. Alguém sabe aí, gente? Se alguém souber, pode escrever aqui pra gente. A É, gente fala. alguém perguntou aqui qual era o É, nome. é. Tá, E tá aí, bom. isso. E aí a gente passa, mas é melhor esse daqui do que nenhum, tá bom? O ideal mesmo seria o convencional, mas esse daqui já quebra um galhão, tá? Pra gente. Esse daqui já, já facilita pra gente, tá? E o fio dental é legal, né, gente? Porque assim, acumulando sujeirinha entre os dentes, a gente precisa tirar com o fio, porque a sujeira entre os dentes só tira com o fio dental mesmo. Às vezes a escova não vai alcançar ali entre os dentes, né? Então, aí a gente precisa usar o fio dental. A criança maior, que tem mais dentinhos, né? Eu brinco muito no consultório, eu falo assim, gente, vocês vão brincar de dentista. Então, a mamãe vai ser dentista, o papai vai ser dentista, aí vocês podem deitar a criança no sofá, na cama e brincar. A criança deitada, o pai consegue enxergar melhor a sujeirinha e passar entre todos os dentinhos o fio dental. Ah, que bom. Tá bom? E para as crianças mais velhas, eu acredito que é por volta ali, é sempre ali na pré-escola, no finalzinho da educação infantil, por volta dos 5 aninhos, que começam as trocas dentárias, né? Os dentes de leite pelos permanentes. É mais ou menos isso? E qual que costuma cair primeiro? Isso. Então, Dani, costuma cair primeiro, né? A primeira pergunta. Essa fase de trocas é por volta de 5, 6 anos, tá? Ah, só voltando, Murilo. Oi, Murilo, saudade de você. Murilo falou que chama fio dental de forquilha, tá? Ou flosser infantil, que a Lori falou. Obrigada, gente. Tá? Fio dental de forquilha. Obrigada. Muito bom ver vocês, Naná, Murilão, Marcinha. Obrigada. Em relação às trocas dentárias, começa geralmente entre 5 e 6 anos, né? E os primeiros dentinhos a cair são os incisivos inferiores também, tá? Os Lembrando, primeiros sinais. exatamente. Então, assim, lembrando, Dani, que se a criança sofreu alguma queda, bateu a boquinha, né? Essa cronologia, né, de cair os dentinhos, ela fica alterada, tá bom? Então, algum trauma dental, alguma queda pode acelerar, né, a esfoliação do dente, tá? Quando a criança bate o dente de leite e machuca ou perde o dente de leite num acidente, tem alguma gravidade por ser dente de leite ou não, no seu permanente? Isso. Alguma coisa? Pode atingir o germe do permanente, tá, Dani? Dependendo
do trauma, né? De como foi essa queda, né? Da direção, né? Dessa queda, né? Dependendo. Então, é interessante, assim, pode acontecer um monte de coisa, desde não acontecer nada até lesionar o germe do permanente que estava formando. Então, essas implicações vai depender também da idade da criança, que fase que estava a formação desse dente permanente, né? Como é que foi esse impacto, né? De qualquer forma, é muito legal a gente estar acompanhando essa criança o dente radiograficamente, né? Então a gente precisa fazer essas avaliações radiográficas e a clínica também, tá? E verificar se teve sinalzinho de dor, se a criança, se isso assim, bateu o dente dor, ou se teve um edema na região que bateu, se teve alguma bolinha que é, né, que a gente fala, né? Então, precisa realmente acompanhar esses sinais, tá? Para a gente verificar qual a gente vai solucionar. Por mais que seja dente de leite, Dani, dependendo, precisa fazer canal. A gente não sabe também. Então, dependendo da idade da criança e do tanto que tem do trauma. E é isso, tá? A gente vai acompanhar essa criança, tá bom? Indri, deu uma travada para mim. Você tá me ouvindo? Tá um pouquinho, tá? Minha conexão tá ok aqui. Você tá travando, só que você tá voltando. Tá, eu Pronto, não sei agora se fui eu que travei. Tá me vendo agora? Tá travando. tá travando um pouquinho. Melhorou. Ele Atrás é melhor? vai travando, vai voltando. É um caso interessante que eu tive também faz um tempo já no consultório, criança de A Indri que está travando aqui. tá. Dani, a minha Indri, conexão. eu acho que é você que está travando. Eu estava nessa dúvida. Peraí, Dani, Tá, vou ver. Tô travando. tá travando ainda. Melhorou? Tá travando muito. Espera aí que eu vou. Vamos esperar um pouquinho, gente, um probleminha na internet. E a gente já volta com as Melhorou? respostas. Melhorou? E aí, voltou, voltou. Melhorou, Dani? Voltou? Desculpa, gente. Aí Voltou. eu desliguei, eu mudei a conexão aqui. Um caso que eu. Melhorou. Desculpa, gente, que bom. Não foge, não, gente, fica aí. Um caso que eu tive no consultório faz um tempo já, um paciente de 18 anos, Dani. 18 anos, com um incisivo mesmo já permanente, tá? Com muita dor, muita dor, muita dor. E aí, eu realmente tive que fazer o procedimento de canal nesse dente, já era permanente o dente. E aí, Dani, quando eu abri, tava com muito abscesso, muito pus, teve que fazer o canal. E aí eu falei assim, gente, mas o dente tá íntegro, tá bonitinho, não tem cárie, não tem nada. Então, por que aconteceu isso? Aí eu lembrei, não, provavelmente ele bateu esse dente. Aí eu conversando, eu falei assim, tem certeza que você nunca bateu esse dente? Nossa, doutora, agora eu lembrei. Quando eu tinha 11 anos, eu caí de bicicleta. Foi um acidente feio, bati minha boca no chão. Então, olha que coisa, né, Dani? Então, foi se manifestar depois de 8 anos, 7, 8 anos,
né? Então, trauma é uma caixinha de surpresa, né? O que a gente... Exatamente. Então, a gente tem que acompanhar. Às vezes, tá tudo bonitinho ali, mas a gente pede uma radiografia para ver como é que tá a O situação ideal, das raízes. o ideal, então, é procurar o especialista, né? Para poder avaliar direitinho e tirar qualquer dúvida, porque nunca tem como você saber só olhando, né? Só acompanhando sem saber. Tá. Isso. E aí, por exemplo, cai e bate a boca. O dente de leite saiu. Aí, o dente de leite, ele não pode ser reimplantado, porque senão pode machucar o germe do permanente. Só que se a criança é maior, bateu, caiu a boca e o dente que caiu é permanente, ele pode ser reimplantado. Então, Entendi. assim, são tantas informações, são tantos detalhes, né? Que realmente é bom procurar um especialista para estar orientando, né? A E uma respeito dos dúvida, cuidados. tá. E uma dúvida muito comum é quanto que leva a criança para a primeira consulta no dentista? Qual que é a Uhum. idade, assim, ideal para se levar para a primeira consulta? Eu brinco, né? A primeira consulta do bebê tem que ser quando ele está na barriga da mãe. Doutora, mas como é que você vai olhar a boca do bebê na barriga da mãe? Então, eu não vou olhar a boca do bebê na barriga da mãe, mas eu vou olhar a boca da mãe. Por quê? Já se sabe que existem, por exemplo, inflamação gengival, né? Tem algumas bactérias presentes ali. Uma inflamação gengival pode causar o parto prematuro, né? Então, nessa consulta que a gente chama de pré-natal odontológico, a gente vai fazer a avaliação da boquinha da gestante e vai tirar as principais dúvidas, né? Então, será que aquela gestante, principalmente mãe de primeira viagem, né? De segunda, terceira viagem já está vacinada, mas principalmente a mãe de primeira viagem, ela tem muitas dúvidas. Então, assim, aquela mãe está preparada, sabe como é que funciona a pega correta do bebê do peito? Né? A amamentação, gente, tem que ser estimulada. É difícil, eu sei que é difícil. Eu tive problema nas minhas duas amamentações. Então, assim, a gente, nessa consulta de pré-natal odontológico, a gente vai explicar como é que funciona a amamentação. A amamentação é o primeiro aparelho do bebê. Vai estimular a mandíbula do bebê. Então, vai estimular a respiração nasal. Né? Sem contar que é um polivitamínico para aquele bebê. Então, a gente vai falar, né, dessas dúvidas. Da chupeta, a gente vai falar do dedo, a gente vai conversar a respeito que, e se o bebê não está conseguindo pegar o peito, o que pode estar acontecendo? Às vezes tem uma pelinha embaixo da língua, que é o freio lingual, que está preso. E precisa, dar um piquezinho para a língua ficar solta e o bebê conseguir amamentar. Então, assim, tem tantas dúvidas que a gente tira nessa consulta para aquela mamãe ficar pronta para os primeiros cuidados da boquinha do bebê. E aí, o bebê nascendo, quando ele tiver o primeiro dentinho, aí já está na hora dele vir na consulta. Que aí a gente vai dar as primeiras orientações também com os cuidados desse dentinho, né? A respeito de como faz a higienização, tá? Dessa questão da quantidade de pasta, qual que é a melhor escova, tá? Então, a gente faz essa consulta de pré-natal odontológico quando o bebê tá na barriga da mamãe. Ó, que interessante, né? Muito legal. Indri, dente de leite, da cárie? Da cárie, que nem eu tava falando, né? Da cárie, pode ser que tenha que fazer canal em dente de leite, né? Então, assim, a gente precisa cuidar. Dani, doutora, tá cariado o dente de leite do meu filho. Eu vou deixar, né? Porque o dente de leite vai cair, então eu não preciso cuidar. Acontece, Dani, que o dente de leite, ele guarda o espaço para o dente permanente, tá? Então, um dente de leite que cai antes da hora, ele atrapalha, ele bagunça a arcada da criança, tá bom? Então, por exemplo, um dentinho lá de trás, um dente de leite lá de trás, por exemplo, que cariou e a criança, enfim, não teve oportunidade de receber os cuidados e teve que extrair antes da hora, o que acontece com os dentes vizinhos? Eles,
ocupam o espaço desse dente de leite. Quem vem aqui embaixo, Dani? Quem vem aqui embaixo? O O permanente, permanente. tá? Então, o que que vai acontecer? Vai ter espaço para o permanente? Né? Não vai ter espaço para o permanente. Então, é muito interessante a gente cuidar. E outra, né, Dani? A criança está em desenvolvimento, criando novos hábitos. A gente estimulando desde pequenos, né, essas crianças a ter cuidado com os dentes, né, com a higiene bucal. Quando for assim, com 10 anos, 11 anos, ele já tá, ó, ele já sabe, comeu, tem que escovar o dente, tem que passar o fio dental, entendeu? Eles já estão habituados, sabe? Indri, a amamentação, ela pode influenciar na formação dos dentes de leite? O fato da criança mamar, o movimento, influencia? Teve Pode, uma pessoa que perguntou. pode influenciar sim, tá, Dani? Pode influenciar. Então, a gente estimula muito a amamentação, né? O bebê para fazer a amamentação, para fazer o movimento de ordenha, né? Que esse movimento de ordenha tem toda uma logística, ele empurra a linguinha, né? A auréola do seio da mamãe lá no céu da boca, ele vai fazer o movimento de ordenha. Então, esse movimento, ele vai ajudar também a desenvolver a mandíbula, tá? Agora, é claro, gente, a gente sabe que tem casos que a mamãe não pode amamentar, né? Quem puder tem que amamentar, né? Pelo menos até os 6 meses, né? E aquela mãe que, porventura, não pôde ter essa oportunidade de amamentar, claro, não se estresse, Tudo né? A bem. gente segue tudo bem, a gente vai acompanhar. Agora, os benefícios da amamentação são 100% superiores a qualquer mamadeira, tá? A qualquer copo de treinamento, tá bom? Por isso que é tão importante a gente incentivar a amamentação. É muito importante. Indri, eu vou pedir para o pessoal mandar pergunta. Enquanto eles escrevem aqui para a gente fazer as últimas perguntas, eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente conversou mais cedo, estava me contando do Júlio, Júlio Laranja. Eu nunca tinha escutado falar do Júlio Laranja. Como que é? Conta um pouquinho para a gente. Então, o Júlio Laranja sempre tem Outubro Rosa, Novembro Azul, né? E o Júlio Laranja foi ideia da doutora Cibele Albergária, juntamente com a doutora Patrícia, e elas tiveram um insight muito legal, porque julho, mês de férias, e laranja, que é a cor da alegria, né? Então, a gente tem até mascote, que é o Julito, que é um passarinho. E essa campanha, Dani, visa realmente orientar a população, despertar, né, a questão da prevenção das más oclusões. O que é má oclusão? Mordida errada, tá? Então, é muito interessante, a partir de 5, 6 anos, né? Seria a idade já para estar consultando um ortodontista para ver se a sua criança tem algum problema de mordida errada, né? Agora, não necessariamente, Dani, com essa idade, necessariamente a gente vai colocar aparelho, não. A gente vai avaliar. Geralmente eu gosto de pedir uma panorâmica para ver como é que está o desenvolvimento de todos os dentes que ainda não nasceram. Tem criança que apresenta falta de dente permanente. Então, assim, né? Tem criança, que nem eu te falei, que perde o dente por cárie antes da hora. Então, dependendo do problema, a gente já vai orientando e eu posso muito bem falar assim, olha, mãe, tá tudo bem, né? A arcada do seu filho, a mordida do seu filho tá bonitinha. A gente vai acompanhar cada 6 meses o desenvolvimento. Agora, tem problema que eu já preciso intervir, porque senão, se postergar, para solucionar é mais difícil. Né? Então, por exemplo, uma criança que não tem a oportunidade, dependendo do problema, tá, Dani? Então, uma criança que não tem a oportunidade de receber um tratamento ortodôntico,
quando chega na fase adulta, se esse problema for esquelético, né, for problema das bases ósseas, né, da falta de desenvolvimento de alguma base óssea, ou da maxila ou da mandíbula, o que acontece? No futuro, se ela crescer errado, ela já vai crescer, pode crescer com um sorriso torto, a face assimétrica, né? Pode, né? Pode acontecer no futuro, se ela não receber um tratamento, ter que fazer cirurgia ortognática, né? Então, assim, são procedimentos mais invasivos, mais caros, né? Então, a gente... Muitas coisas podem ser evitadas, né? Numa prevenção. Exatamente. Então, o Júlio Laranja entrou justamente para despertar essa questão das más oclusões, que se a gente observar desde cedo essa criança, algumas coisas a gente já consegue resolver. Agora, outras coisas a gente vai acompanhar, né? Então, assim, como o índice de más oclusões na infância é muito grande, né? É necessário, né? A gente já está avaliando e já está orientando essa mãe e, dependendo do problema, já entrar com a solução, né? É mais fácil tratar quando cedo. Indri, tem uma pergunta aqui, então. Ó. Qual que é a orientação para as crianças que rangem os dentes à noite? Isso. Então, ainda mais nessa quarentena, tá uma epidemia de bruxismo, a gente chama de bruxismo, né? Então, assim, Dani, claro que a gente tem que avaliar o grau desse bruxismo, tá bom? Mas uma coisa que a gente já pode adiantar é em relação à higiene do sono, tá? Então, assim, a gente tá de quarentena, esse chato do coronavírus, tô doida pra descobrir logo a vacina desse corona, mas, assim, as crianças estão ficando mais em casa, os pais estão fazendo, né, estão tendo que trabalhar em casa e para os pais conseguirem trabalhar, as crianças ficam aonde, às vezes? A maioria das vezes, no celular, na televisão. Então, sabe-se, Dani, que as telas, essas luzes das telas, aumentam a atividade cerebral, principalmente na hora do sono. Então, o que é aconselhado? 2 horas, 3 horas antes de dormir, nada de tela. Então, gente, vamos ler livrinhos, né? Estimular outras atividades mais relaxantes, mais calmantes, tá? Para evitar a exposição das telas. E aí eu já engato, por exemplo, vai ter a jantinha. Então, aproveita, se a criança costuma tomar algum suco, por exemplo, toma um suco de maracujá, sabe? Alimentos mais calmantes. Se a criança tem hábito do chá de erva cidreira, chá de melissa, né? Esses chás mais tranquilos para poder essa criança também ficar mais tranquila. Tá? É o que a gente pode estar orientando inicialmente vocês. Tá bom. Ótima dica. E aí tem a pergunta, a Solange perguntou em relação ao creme dental nas crianças pequenas. É aquilo que você falou, a partir do primeiro dente já pode usar com flúor. A questão é a quantidade. Isso. É Então, isso? é uma dúvida muito frequente, né, Dani? Então, Solange, geralmente, o que é padronizado, preconizado, né? A quantidade de flúor necessária para proteção da cárie é em torno de 1.100 ppm de flúor. Onde você vai ver isso? Atrás da embalagem. Ingredientes, você vai ler quantidade de flúor, tá? Sempre tem um númerozinho ppm de flúor. Então, a quantidade que protege contra a cárie por volta de 1.100 ppm de flúor. Ah, doutora, mas eu comprei aquela pasta de 0 a 2 anos. Infelizmente, a indústria farmacêutica ainda não está padronizada em relação à quantidade de flúor. Então, você vai encontrar pasta de dente com flúor de 0 a 2 anos com 450 ppm de flúor, entendeu? Então, a indústria farmacêutica não vai... Eu aconselho não comprar a pasta dental por idade. Eu aconselho vocês virarem a embalagem, olharem lá no ingrediente e ver essa quantidade, 1.100 ppm de flúor. Lembrando, gente, um bebezinho não sabe cuspir, tá? Então, o flúor é como se fosse... o que diferencia o remédio do veneno é a dose, né, Dani? Então, a gente vai se ater à quantidade. Então, essa pasta com 1.100 ppm de flúor, numa boquinha de um bebê de 0 a 2, 0 a 3 anos, é metade
metade de um grãozinho de arroz na escova, bem pouquinho. Aí de 3 a 6 anos, o equivalente a um grãozinho de arroz. E de 6 anos a 100 anos, né, até adultos, usa-se o equivalente a um grão de ervilha. Tá? Não precisa usar mais do que isso na pasta, inclusive de adultos. Eu brinco que a indústria farmacêutica coloca aquela propaganda, né, da escova com aquela cobrinha bonita lá de pasta, né? Mas eu brinco assim porque eles querem vender. Então, quanto mais a gente colocar pasta, mais eles vão, né, vender a pasta. Então, não tem necessidade. Então, é só um pouquinho mesmo, tá? E sempre, gente, orientando, ficando perto, principalmente nas crianças que não cospem, não sabem cuspir, tá? Orientando aquela criança a cuspir. E aí, vocês seguindo essa quantidade, caso engula, concorda que é só um pouquinho, aí não vai fazer mal, tá? Tem mais Aqui é alguma um coisa? elogio, tem um elogio, Doutora Indri é linda, melhor odontopediatra de Brasília, odontopediatra de Brasília, Ai, ó, foi da família que elogiou. Gracinha. Quem foi que elogiou? Obrigada, cadê? obrigada. Cristiane. Ah, que legal. Obrigada, Cris. Obrigada. Qual a quantidade de vezes que uma criança menor de 6 anos deve escovar os dentes ao dia, durante todo o dia? A Dani lá do Canarinho, a coordenadora perguntou, a Danizinha. Oi, Dani, que saudade de vocês. Então, a quantidade de vezes seria equivalente a 3 vezes, tá? 3 vezes é o suficiente. Então, a gente sempre fala depois do café da manhã, depois do almoço e depois da janta, tá? Já é o suficiente para proteção da cárie, da gengivite, que é a inflamação da gengiva, né? Então, três Mais vezes. do que isso é excessivo também, né? É até prejudicial mais do que isso, é excessivo? Tem gente que escova 3, 4 vezes, não seria, né? Eu acho que, né? É uma quantidade boa, Dani, tá? O que pode prejudicar, Dani, é a força da escovação, tá bom? Então, assim, se a pessoa escova muitas vezes os dentes, só que coloca muita força, aí pode estar prejudicando, tá? Pode estar prejudicando. Então, a força que a gente escova é uma força nem muito forte e nem muito leve. É uma força média, tá? Eu brinco com as crianças, até hoje eu orientei um gatinho de 8 anos a ajudar a mãe a lavar a louça. Porque se a gente faz aquele prato com aquela crosta de comida, né? Se a gente pega a bucha e só faz assim um carinho, vai sair aquela crosta, né? Não vai sair. Agora, precisa esfregar muito aquele prato? Também não precisa colocar muita força. Então, é uma força média, né? Então, a mesma coisa, né? Uma analogia, a gente leva para nossa boca. Então, uma força média, tá? Para não provocando nenhum dano à gengiva. É. Aqui tem o doutor César falou que rinite alérgicas e problemas de respiração também podem ser a causa do bruxismo em criança. Tem Isso. tudo isso, Também né? está associado, obrigada você ter lembrado, César, também está associado a problemas respiratórios. Então, muito legal você ter lembrado, obrigada. Então, por isso que eu te falei, a gente tem que investigar. Né? A gente tem que investigar a causa desse bruxismo, né? Eu falei dicas para amenizar a princípio, né? Mas e a causa? Pode ser as telas, sim, e realmente, às vezes pode estar associado a problemas respiratórios. E aí eu adoro trabalhar com profissionais queridos, otorrinos, né? Que me ajudam a investigar essa questão das vias aéreas superiores, né? Eles me ajudam bastante. Quando a criança tem problema também, Dani, de amígdala e adenoide hipertrofiada, né? Então, essa criança, ela respira mais pela boca do que pelo nariz. Então, muita gente não sabe. A criança não pode roncar. Se uma criança ronca,
tá errado, alguma coisa tá acontecendo. Nossa, doutora, mas não é sempre, é só de vez em quando, porque ela brinca muito, fica muito cansada e ronca. Tudo bem, de vez em quando não tem problema. Mas quando é frequente esse ronco, a gente tem que investigar também o que está acontecendo. Porque aí não desenvolve, Dani, a maxila corretamente também. Ela fica atrésica. E aí a questão, aí aqueles problemas que eu te falei da chupeta também, né? Aí é uma consequência de problemas que podem acontecer. Olha, eu não sabia dessa informação. A Muitas relação... informações importantes hoje nessa live. Ai, que Deixa eu bom. ver aqui. Tô adorando as dicas, adorando o papo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. E aí a gente segue acompanhando esses pequenos. O legal de ser odontopediatra e ortodontista é que a gente acompanha eles desde pequenininho. Hoje eu atendi um gatinho de 16 anos, Dani, de barba. E eu atendi ele com 8 anos. Eu acompanhei e eu falei assim, gente, tô ficando velha. Mas é muito bom acompanhar essas crianças. Tem uma pergunta interessante aqui, a gente até falou no bate-papo, né, que a gente fez o vídeo lá para as crianças da escola, a gente falou sobre essa pergunta, qual que é o impacto da ingestão de antibióticos em relação aos dentes? Muito interessante, viu, Dani? Bom, dependendo do antibiótico, enfim, se esse dente, eu vou mais a fundo, tá, Dani, nessa pergunta. Se esse dente tiver, se o dente da criança tiver informação dentro do osso, dependendo, pode prejudicar as células que estão formando o dente, tá? Então, assim, a questão talvez do antibiótico seria assim, não seria nem do antibiótico, mas seria o antes, uma febre muito alta. Então, por exemplo, uma criança que tem os dentes lá no osso se formando e tem algum quadro, um pico de febre muito alto ou alguma doencinha, dependendo, pode alterar as células que estão formando o esmalte do dente lá dentro do osso. Agora, se o dente já estiver na boca, já estiver formado, e essa criança, geralmente antibiótico, Dani, é de 7 dias, de 3 vezes ao dia, os horários são todos doidos e, infelizmente, o pediatra não anota no final da receita com letra vermelha, escovar os dentes após a tomada do antibiótico. Por que eu tô falando isso? Porque todo xarope antibiótico, analgésico para criança, a tal da indústria farmacêutica, para a criança aceitar o remédio, coloca açúcar, né? E coloca cor, né? Então, o açúcar disfarçado ali naquele antibiótico para a criança conseguir tomar, porque a criança já fica chatinha, já é difícil, né? Criança doente. Então, eles mascaram esse remédio para a criança poder tomar, né? Então, assim, esse açúcar presente nessas fórmulas, em forma de xarope, né? Pode causar cárie, tá? Então, não é o antibiótico em si que causa cárie, né? É o açúcar presente nessas fórmulas. Então, a dica que eu dou, Dani, é a gente tentar dar o antibiótico quando é 3 vezes ao dia, próximo das 3 escovações. Olha que legal, né? Então, dá um antibiótico e já escova o dente, né? Então, tenta pensar, né, calcular para ficar próximo da escovação, para evitar realmente a doença da cárie, tá? Agora, em relação à formação dental, eles ainda estão pesquisando, né? Mas já se tem essa informação, né? É difícil mapear, né? Que tal antibiótico vai dar essa malformação desse dente. Ainda estão, né? Estão pesquisando aí, tá? Mas a gente já tem essa informação também. Ótimo. Indri, temos mais 5 minutos de live. Nossa, que foi? Super rápido, né? E quando é bom, é mais rápido ainda. E tem mais 2 perguntas aqui, que é mais ou menos sobre um assunto só. E os casos em que os dentes de leite não amolecem? Já vi adultos com dentes de leite ainda, é normal? E aí a outra pergunta, enquanto tem os dentes permanentes, mas eles ainda não nasceram, tem idade certa para nascer? Os Aí você pode permanentes, ouvir. né?
Tem uma média também, tá, Dani? A média dos dentes permanentes nascerem é de 6 a 12 anos de idade, tá? Entre 6 e 12 anos de idade, a criança passa pelas trocas dentárias, tá bom? Lembrando que cada criança vai ter essa... Vai ter alguma... Não vai ser certinho, né? 6 anos, 12 anos, tá bom? Pode ter alterações dentro desse prazo, tá? E a outra foi... Esqueci. E a E os outra... dentes e em caso que os dentes de leite não amolece? Então, Adultos com dente de leite é normal? meu marido casou comigo porque eu sou odontopediatra e porque ele tem um dente de leite na boca ainda, para eu cuidar desse dente de leite. Eu brinco assim. Ah, entendi. Então ele ainda tem. Por que ele tem esse dente de leite? Porque o dente permanente dele nasceu assim, ó, atravessado. Então ele teve que tirar e eu tô cuidando do dente de leite aqui, né? Ainda dele, graças a Deus, tá ali, tá firme, a gente vai controlando também. Mas o que acontece normalmente? Não cai o dente de leite, no caso da Sofia, minha filha, não caiu o dente de leite e o permanente já apontou por trás. Nesse caso, Dani, é necessário tirar o dente de leite que ficou com preguiça de cair, tá? Mas, assim, vocês podem ficar tranquilos que a língua é um músculo muito forte e a língua vai empurrar aquele dente permanente para o lugar, tá bom? Agora, é claro, a gente tem que avaliar se vai ter espaço para o dente permanente. Então, a gente faz uma avaliação, tá? Mas, geralmente, a língua ajuda a gente nesses casos, tá? Então, o dente de leite não caiu e já tá vendo o dente permanente, realmente a gente tem que dar uma ajuda lá no consultório. Ótimo. Tá bom. Deixa eu só dar mais uma olhada se chegou mais uma pergunta final. Eu não consigo acompanhar ao mesmo tempo e falar, porque eu acabo me desconcentrando. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Elogios, dizendo que você é a melhor de Brasília, dando os parabéns. Obrigada, gente. E Todo qualquer mundo coisa, aqui. Dani, eu tô disponível, tá bom? Vocês podem estar entrando em contato, tá? Podem estar mandando perguntinhas para mim. Vai ser um prazer, tá? Podendo ajudar vocês, tá? E adorei participar, Dani. Foi ótimo. Que saudade, né? De toda a equipe aí que tá trabalhando, trazendo alegria para o pessoal que está em casa, né? Obrigada. Nossa, a tia Simone também foi da minha época, né? Então, eu tenho ela também guardada assim com muito carinho, tia Simone. Agradecer todo mundo aí da equipe, mais uma vez, pela oportunidade. É sempre bom estar com vocês. A gente que agradece, Indri, a sua participação, tudo que a gente pede, né? Tudo que a gente solicita, você está ali super disponível para ajudar a escola, para contribuir, para compartilhar. Tem uma história, né, de vida com a escola. E isso é muito importante, isso faz todo sentido para a gente. Agradecer por mais dividir, né, compartilhar os seus saberes, tão importante, tão rico. Eu tive várias informações aqui que eu não conhecia e fiquei encantada mesmo. Foi muito valioso a sua presença aqui, tá muito valiosa. Obrigada. Muito bom, adorei. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada por todo mundo aí que entrou. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada.